Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, que Deus venha te abençoar rique poderosamente o seu dia, o seu trabalho, onde você estiver, que Deus venha abençoar ricamente, porque nós precisamos mesmo da bondade, da graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ative o sininho para receber novos vídeos e compartilhe esta palavra com outras pessoas para que elas também venham ser edificadas através dessa palavra que é a palavra de Deus. O nosso objetivo aqui é que você venha ser fortalecido, fortalecer a sua fé, é que você venha ser edificado através dessa palavra e que você venha passar a acreditar mais e crer nas coisas de Deus. Eu creio que esta palavra é de Deus e que Deus criou os céus e a terra, apesar de muitos não acreditarem, mas eu acredito que Deus criou os céus e a terra e que nós não estamos aqui por acaso. Mas apesar de Deus criar os céus e a terra, o texto que eu quero ler com você está lá em Gênesis capítulo 6, no verso 6, que o dia que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E Deus se arrependeu de ter criado o homem? Sim, se arrependeu. Por que se arrependeu? Porque Deus criou o homem para fazer coisas boas. Deus criou o homem para ser imagem e semelhança dele. Como ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a imagem, uma pessoa que tem a imagem e semelhança de Deus, ela tem que tender a fazer o bem. Mas os homens depois foram praticando muitas maldades e isso entristeceu o coração de Deus. E aqui em Gênesis capítulo 6, verso 6, diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e isso pesou-lhe no coração. E no versículo 7, disse o Senhor Deus, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal e toda ave e réptil. Deus ficou revoltadíssimo, Deus ficou triste, Deus ficou arrependido de ter criado o homem. E depois a Bíblia diz aqui no mesmo versículo que a maldade, no mesmo capítulo, que foi se multiplicando de uma tal forma como hoje, né? A maldade estava se multiplicando, que o homem só fazia maldade, e isso pesou no coração de Deus. Deus se arrependeu e disse que ia destruir a terra como fez, né? Mas no capítulo 7 do mesmo livro, e assim diz: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante desta geração. Eu te tenho visto como um homem justo diante dessa geração. E Deus ordenou a Noé fazer uma arca para provisão da salvação dele e da sua família. Queridos, olha só, Deus mesmo poderia ter destruído Noé com toda a sua família, mas só que Noé não era como os demais da sua época, daquela geração. Ele era diferente. Ele era um homem que praticava os atos de justiça. Ele era um homem que se apartava da corrupção malvada deste mundo tenebroso que nós vivemos como hoje. Ele era um homem que ele não fazia o que o restante do povo fazia. Ele ficava na dele, ele se obstinha, ele se apartava daquelas coisas, porque a Bíblia diz que o homem temente a Deus, ele se aparta do mal. Ele não pratica maldade, ele não se mistura com os outros. Mesmo que os outros achem, como acharam que Noé, nessa época, era um homem louco, porque quando você não é um com eles, você é tido como louco, como cafona, como alguém diferente, e ficam até com raiva de você. Quando você não caminha junto com a maldade, quando você não caminha junto com a perversidade, quando você não caminha junto com esse tipo de pessoas que praticam esses atos, você é tido como diferente, como alguém diferente. E se você morar numa certa comunidade que só pratica esses atos, vão achar que você é alguém está querendo se achar, mas
Isso é que agrada e que faz a diferença diante de Deus. E foi por isso que Noé alcançou graça aos olhos do Senhor. Deus, sendo o autor da justiça, a Bíblia diz que a base do trono de Deus é feita de justiça. E seria injusto da parte de Deus destruir este homem com os demais. Por que Deus não destruiu ele? Porque ele era diferente. Agradava a Deus e não aos homens. Por isso nós temos que ser diferentes. Aqueles que decidem servir a Jesus, seguir a Deus e querem agradar a Deus verdadeiramente, tem que ser diferente dos outros. Tem que fazer a diferença, queridos. Se você quer agradar a Deus, você vai ter que desagradar uma multidão. Você vai ter que desagradar uma multidão para poder agradar a Deus. Porque os homens de Deus, eles geralmente são justos, eles praticam a justiça, não se corrompem, não se vendem por qualquer coisa, né? Não se misturam com os demais. E isso agrada a Deus, assim como Noé agradou. E Deus praticou o seu ato de justiça. Por isso eu digo, faça a diferença no meio de uma nação corrompida, seja diferente. Essa era a palavra que eu queria deixar para a nossa meditação neste dia, querido. Observe as pessoas que fizeram a diferença e foram recebidos por Deus de uma forma totalmente diferente, carinhosa e com muitos privilégios. Toda aquela geração pereceu no dilúvio, mas Noé e a sua família foram salvas porque era diferente, porque ouvia a voz de Deus, temia a Deus, praticava seus atos de justiça. Essa era a palavra que eu queria deixar. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus, que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó venha suprir as vossas necessidades, venha estar protegendo de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz amém, graças a Deus.